Olá, eu sou a professora Patrícia, diretora de marketing na BS Rio Grande do Sul. Vinho sem álcool. O que é essa categoria crescente no mercado? Os vinhos com baixo teor alcoólico e os vinhos sem álcool estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, mas ainda geram dúvidas entre os consumidores. O álcool é, sem dúvida, um dos componentes essenciais do vinho, desempenhando papéis importantes no equilíbrio entre as sensações, na intensificação dos aromas e na adição de corpo e textura à bebida. Inclusive, a ausência do álcool pode alterar significativamente o perfil de um vinho. Antes de mais nada, é considerado vinho? Segundo a legislação brasileira, especificamente a Lei nº 7.678, o vinho é definido como a bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto de uvas frescas e maduras. Com base nessa definição, os vinhos sem álcool não se enquadram tecnicamente como vinhos, uma vez que o álcool, um dos principais produtos da fermentação, é removido. No entanto, em um esforço para simplificar a comunicação, costumamos nos referir a eles como vinhos sem álcool ou vinhos com baixo teor alcoólico. Na prática, esses produtos são bebidas fermentadas desalcoolizadas, porém nem toda bebida chamada dessa forma popular chegou a ser vinho em algum momento. Algumas bebidas que se apresentam dessa forma são basicamente um suco de uva. Mas hoje vamos falar do estilo mais comum entre os produtores, os vinhos sem álcool que realmente foram fermentados e viraram vinho em algum momento e que depois da fermentação o álcool foi removido. Assim, se assemelha um pouco mais ao vinho na sua versão alcoólica e da forma como as pessoas esperam que seja essa bebida. O debate sobre os vinhos sem álcool é caloroso. De um lado, há os consumidores tradicionais, que acreditam que um vinho sem álcool não pode proporcionar a mesma experiência sensorial de um vinho tradicional. Do outro lado, está um grupo crescente de entusiastas que valorizam as alternativas não alcoólicas e reconhecem o seu potencial para alcançar um público mais amplo. E entre essas duas opiniões, alguns fatos são inegáveis. O vinho sem álcool realmente tem outro perfil sensorial e o consumo de vinho sem álcool e de baixo teor alcoólico é uma tendência em ascensão, que promete se tornar ainda mais comum nos próximos anos. Há muitas razões pelas quais as pessoas bebem vinhos não alcoólicos. Durante a gravidez e a amamentação, por um estado de saúde, por estar em um tratamento medicamentoso, por motivos religiosos, por ser um motorista da rodada, por optar por bebidas menos calóricas ou simplesmente por optar não ingerir nada com álcool, mas ainda gostar do sensorial que o vinho pode trazer ou das memórias ligadas a ele. Além disso, há muitos consumidores cada vez mais interessados em reduzir o consumo de álcool, mas sem abrir mão da qualidade e da experiência social que um vinho pode proporcionar. Isso torna os vinhos sem álcool uma excelente alternativa para quem tem restrições ao consumo de álcool, seja de forma temporária ou até permanente. Inclusive, a demanda pela bebida nesse estilo deve crescer cerca de 10% ao ano globalmente até o ano de 2033. A produção de vinho sem álcool é um processo que envolve várias técnicas mais sofisticadas para remover o álcool, na tentativa de preservar ao máximo sabores, aromas e as características do vinho. O que é um grande desafio, já que esse tipo de produto já perdeu um dos componentes essenciais. Uma das técnicas é a destilação a vácuo, onde o álcool é removido usando o calor. Nesse método, a destilação é realizada dentro de uma câmara de vácuo, permitindo que o álcool evapore a temperaturas mais baixas do que é o normal. Isso ajuda a minimizar os danos aos compostos de sabor e aroma. No entanto, muitos dos compostos aromáticos mais delicados ainda se volatilizam junto com o álcool evaporado. Como resultado, a maioria dos vinhos sem álcool produzidos por esse processo tende a carecer de aromas mais sutis. Outra técnica utilizada é a osmose reversa, que é um processo combinado de filtração seguido de destilação. Inicialmente, os compostos aromáticos e fenólicos são filtrados, criando um concentrado de vinho. Em seguida, o álcool é destilado do líquido restante. Finalmente, a água, ou seja, o líquido do qual o álcool foi removido, é adicionada de volta ao concentrado de vinho. Esse é um processo trabalhoso, que pode exigir até 4 passagens para garantir que todo o álcool seja removido. Apesar de complexo, esse método ajuda a preservar a complexidade dos sabores do vinho. Por fim, há os cones giratórios, que são utilizados para separar os múltiplos componentes do vinho e depois reuni-los novamente sem o álcool.
Esse é um processo bastante complexo, que precisa ser manejado com cuidado e envolve diferentes etapas consecutivas. Ele usa ciclos repetidos de evaporação e condensação em baixas temperaturas, agregando cones invertidos e forças centrífugas para separar os elementos. Posteriormente, esses componentes são misturados novamente sem o álcool em um processo semelhante à criação de um blend final de vinho, visando recuperar o equilíbrio entre açúcar e acidez, o peso, a textura e o sabor. Esses processos, no geral, podem mudar muito a característica da bebida original, reduzindo a sua complexidade e alterando as sensações, o que pode desestimular quem degusta a bebida. Para substituir o álcool, muitas vezes é adicionado açúcar ou suco de uva concentrado para manter a textura. Alguns produtores também experimentam adicionar sabores diferentes, como suco de frutas, chá verde ou até mesmo outros componentes. O Brasil ainda enfrenta desafios em relação à comercialização desse tipo de produto, como a confusão em torno da rotulagem e a carga tributária sobre as bebidas sem álcool. Porém, à medida que a tecnologia avança e a demanda por vinho sem álcool continua a crescer, é provável que vejamos inovações ainda mais empolgantes nesse setor e uma possível futura adequação no país para esse tipo de bebida. Os produtores de vinho estão dedicando esforços para aprimorar os seus processos de desalcoolização e criar produtos que rivalizem com os vinhos tradicionais em termos de sabor e sofisticação. E com uma crescente aceitação e popularidade, esses vinhos prometem transformar a maneira como pensamos o consumo das bebidas, abrindo um novo mundo de possibilidades para os amantes do vinho em todo o mundo. Para ficar conectado a todas as novidades do mundo do vinho, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube.